A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, aula 6, Cristologia. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando pela confiança, pelo carinho de todos aí. E também aqui, mais uma vez, indicar, acabou de chegar para mim, no sábado mesmo chegou. E também está aqui o pedestal que eu comprei para gravar para os irmãos, estou usando ele. Para melhor imagem, melhor áudio, né? Para os irmãos acompanhar. E tá aqui o livro, ó. Esse livro que eu comprei, Teologia Sistemática, de Eurico Bergstein. Muito bom. A teologia sistemática a qual nós estamos estudando, todos os temas está aqui. Amém? Vamos para mais uma aula. Cristologia, a doutrina que estuda a pessoa de Cristo. Aqui eu deixo Filipenses 2, a partir do verso de número 5, os irmãos lê a carta de Filipenses, capítulo 2, até do 1 até o versículo de número 30. Vai falar sobre a humanidade e a divindade de Cristo, as suas duas naturezas. Mas eu vou estar lendo aqui para a nossa guia de introdução, versículo de número 5 até o número 8 do capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve usurpação, por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a nossa leitura base para esta lição. Queridos, não é uma tarefa fácil falar da Trindade, foi gravada a aula da Trindade, não é uma tarefa fácil falar das três pessoas, né? Uma substância em três formas diferentes. Nós falamos de Deus, teontologia, aula passada, e essa aula nós vamos falar de cristologia, de Cristo, a pessoa de Cristo, e a próxima aula, amanhã, vou estar gravando sobre a pessoa do Espírito Santo. Ambos são Deus, não três deuses, mas um só Deus, em três formas diferentes de agir, três pessoas diferentes uma da outra, mas em substância, em poder, em glória, a mesma coisa. Então, os atributos de Deus que eu falei na aula passada, é os atributos também de Cristo Jesus. Só que vale salientar algumas coisas, alguns tópicos importantes sobre a pessoa de Cristo. Uma delas é que Jesus tem duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Ambrósio vai falar assim: tem coisas que eu não entendo, mas eu creio. Então, irmãos, sobre a Trindade, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sempre foi combatido nesses séculos passados, desprezando a pessoa de Cristo como Deus e desprezando a pessoa do Espírito Santo como Deus. Até hoje nós temos seitas que desprezam essas duas pessoas como Deus. Mas o papel da igreja, do cristianismo, é defender aquilo que é bíblico, está diante de nós. Então, o cristianismo, ela tem que ser apologética. E nós defendemos Deus como homem, Jesus como homem e divino. No concílio de Calcedônia e no concílio de Nicéia, o Calcedônia foi 451 depois de Cristo e o concílio de Nicéia foi 325 depois de Cristo. Foi comprovado que a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo são Deus. E algumas provas sobre Jesus como Deus. Jesus foi adorado pelos anjos e pelos homens. Jesus é o tema central de toda a Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia, 39 do Velho e 27 do Novo, todos os temas centrais são Jesus como tema central. Ele veio para tomar no lugar do pecador que somos nós, tomar o nosso lugar como pecador, sendo que ele não tinha pecado na divindade dele, mas ele assumiu como forma divina e assumiu nossos pecados para nos trazer salvação, trazer a obra pela cruz, pela salvação. Nós vamos falar
sobre a soteriologia ainda, sobre a salvação. Ele nos trouxe a salvação e ensinou doutrinas e conduta. Eu anotei aqui uma coisa importante: as epístolas paulinas e as epístolas gerais foram geradas por causa de Jesus, da pessoa de Jesus. Não há doutrina sem o ensinamento de uma pessoa. Paulo diz bem assim: sejais meus seguidores, assim como eu sou de Cristo. Quando ele vai dar a Santa Ceia, ele vai falar assim: como o Senhor fez, eu também tenho ensinado a vocês. Então, todas as regras de fé, conduta e prática, epístolas paulinas e epístolas gerais, o Novo Testamento, ele veio através da pessoa e do caráter e da conduta de Cristo. E uma das particularidades aqui também, agora eu entro na aula central, você tem sua apostila aí em casa, estude ela, que eu estou falando os assuntos mais relevantes, mas a apostila tem um assunto completo. A humanidade de Cristo, porque hoje muita gente nega a existência por causa da humanidade de Cristo. Então, o nascimento humano, Lucas 2,7, ele nasce de uma virgem avisada por um anjo chamado Gabriel. Ele não vai ter pai natural, né, de natureza própria, humana, porque o próprio pai dele é Deus, padrasto, que vai ser José, mas a mãe vai ser concebida, Jesus vai ser concebido na área da natureza humana, né? Ele vai, segundo Filipenses 2 aqui, a partir do verso 5, ele vai sair do seu trono, vai descendo até chegar à forma de homem, né? E a obra do Espírito Santo, ela é tão importante, irmãos, que através do Espírito Deus engravida Maria, mistério da encarnação de Cristo. Então isso aqui, Paulo diz que lá em Coríntios que tem coisas que o homem natural não entende, somente o homem espiritual. Então aqueles que estão estudando comigo vão saber agora que para aprender isso tem que ter fé. Se você não tiver fé para acreditar nisso, você não entra na sua cabeça que Jesus tem duas divindades, divina e também natural, natureza humana. Ele nasceu com a identidade humana através de Maria. Segundo o corpo, João 1,14. Ele tinha um corpo físico, corpo, alma e espírito. Jesus tinha, como nós temos, emoções humanas. Jesus chorou, João 11,35. Se alegrou, Lucas 10,21. Sentiu angústia, Lucas 22,44. Necessidades físicas, fome, Mateus 4,2. Sede, João 19,28. Cansaço, João 4,6. E morte real, ele morreu igual nós morremos, Lucas 23,46. Só que o lado divino, através do Espírito Santo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Propósito da encarnação: revelar Deus ao homem. João 1,18. Servir de exemplo. 1 Pedro 2,21. Ser sacrifício perfeito pelo pecado. Hebreus 10,10. Vencer o diabo e a morte. Hebreus 2,14. E essa união é chamada união hipostática. É uma união, a união de duas naturezas, divina e humana, é chamada, né? Quando alguém te perguntar como essa união é formada, é a união hipotástica, que é a união de dois seres, divino e espiritual. Somente Jesus, nada além dele, antes dele houve essa união. Os títulos de Cristo na terra: Jesus, nome pessoal, que significa o Senhor é salvação. É a mesma Yeshua, né? O mesmo nome de Josué, que era Yeshua também. Cristo, Messias, título que significa ungido. João 1,41 foi falado pelos profetas do Antigo Testamento. Filho de Deus, revela sua natureza divina. João 5,18. Filho do homem, revela sua humanidade e missão messiânica. Mateus 9,6 e Daniel 7,13. Senhor, Quírios, título de soberania e divindade. Cordeiro de Deus, indica que seu papel no sacrifício redentor. João 1,29. E vamos ver aqui também outro ponto, a obra passiva, as obras de Cristo na terra. O sacrifício, que é a obra passiva, sofreu em nosso lugar, refere-se como Cristo sofredor. A morte substantiva,
Cristo morreu pelos nossos pecados, Romanos 5:8. Expiação, sua morte remove o pecado, 1 João 2:2. Reconciliação, restabelece a comunhão entre Deus e o homem, 2 Coríntios 5:18. Redenção, liberta do poder do pecado, Efésios 1:7. Justificação, somos declarados justos pela fé em Cristo, Romanos 5:1. Você lembra também de Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A primeira foi obra passiva, agora 2, obra ativa, a vida e o ministério de Jesus. Ensinou a verdade divina, João 14:6. Cumpriu perfeitamente a lei. Jesus cumpriu todas as 613 leis. Mateus 5:17. Realizou milagres, Marcos 2:10-12. Ressuscitou e venceu a morte, 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Ascendeu o céu e intercede por nós. Maria não intercede por nós. Padre, pastor, nenhum homem sequer nessa terra, nenhum santo de escultura é intercessor junto ao Pai. Somente Jesus, que é o único mediador entre os homens e Deus. Hebreus 7:25. E Jesus teve 3 ofícios no seu ministério. Ele teve o ofício de profeta, revela a vontade de Deus, Deuteronômio 18:5, João 8:28. Sacerdote, intercede e oferece sacrifício pelos nossos pecados, Hebreus 7:24-27. E rei, governa e estabelece o reino de Deus, Apocalipse 19:16. Jesus tinha 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. E em muitos casos também ele foi juiz também. O único que teve essas 4, né, ofícios aí, além desses 3 que eu citei. Exaltação de Cristo, outro tópico. A ressurreição, vitória sobre a morte. Ascensão, elevado à destra de Deus, ele está à destra de Deus. Estevão, o primeiro mártir a morrer, capítulo número 7 e 8 de Atos, ele viu Jesus assentado à destra de Deus. Ascensão, elevado à destra de Deus, acabei de falar, e sessão à direita do Pai. E a segunda vinda, a primeira vinda, ele vai vir, veio para todos, para trazer nossa salvação, vida eterna, para nos curar de todas as nossas feridas, trazer justificação, redenção e tudo mais. Aí vem um arrebatamento da igreja, e quando Jesus vir na segunda vinda, ele vai vir com a sua igreja, vai vir montado num cavalo branco e vai destruir todos aqueles que foram contra ele. Amém? E a importância da cristologia para a gente estudar: revela o caráter e o amor de Deus, mostra o único caminho para a salvação, fundamenta toda a fé cristã. Jesus está englobado como cristianismo, vem de Cristo, né? Então hoje nós servimos a Deus, não a denominações, mas o próprio Filho de Deus. Permite compreender a vida e missão da igreja e ensina a verdadeira adoração e comunhão com Cristo. Então Jesus deixou toda a nossa maneira de viver, irmãos, desde crer, batizar nas águas, tomar ceia, ter comunhão, ter ensinamento, fazer missão, e o id dele. Então Jesus, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ser 4 públicos diferentes. Mateus vai falar para os judeus, né, que apresenta Jesus como rei. Marcos para os romanos como servo de Deus. Lucas como um homem, vai apresentar como um homem, vai levar pela Grécia, pelos gregos ali. E João para toda a humanidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito. Então, para todos, e isso engloba nós, crentes, servos do Senhor. João vai escrever para o público que já serve ao Senhor, para todas as nações que foram alcançadas através de Mateus, pela escriturística que ele deixou nos evangelhos, pelos Lucas, os gregos, os bárbaros, né, os gentios, e também Marcos, né, vai também escrever para os romanos. É importante isso, os romanos, né, que vão conhecido como os bárbaros também. E principal seitas que nomes que foram combatidos, né, historicamente,
contra essa doutrina de Cristo? O arianismo, que negava a divindade de Cristo, o docetismo, que negava a humanidade de Cristo, neutarianismo, a divindade e as duas naturezas de Jesus na mesma pessoa, combatia monofisismo, misturava as duas naturezas em uma só, e adocismo, dizia que Jesus foi apenas adotado por Deus. Então, essas, 1, 2, 3, 4, 5, combatia contra a natureza, combatia como a pessoa, combatia como Jesus era Deus. Então, nossos pais na fé, a patrística sofreu bastante para defender a divindade tanto de Cristo como do Espírito Santo. Mas hoje a aula é de Cristo, então foi combatido muito sobre a doutrina de cristologia. A cristologia é essencial porque Cristo é o centro da fé cristã. Conhecer quem é Jesus, o que ele fez, é fundamental para compreender a salvação, a igreja e o propósito eterno de Deus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente no nome de Jesus. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outro nome, não há outra forma de se salvar, somente por Jesus. Amém? O único, que vai levar nós até a Deus Pai é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então essa é a aula de cristologia, irmãos. Espero que você tenha pegado algum desses ensinamentos. É muito bom aprender. Complexo, mas outra coisa que eu falo com os irmãos e repito, a mesma coisa que eu falei nessa aula. Tem que ter fé para acreditar que Jesus se tornou homem. Não perdeu o seu poder, a sua glória, mas para que ele vinha fazer esse propósito, ele teve que ter as mesmas coisas que nós passamos. Então, Jesus não podia ativar o seu modo Deus quando Pedro cortou a orelha de Malco e foram tentar defender Jesus. Jesus falou bem assim: não precisa, porque se eu pedir, não precisa me defender, porque se eu pedir agora que os anjos que estão aqui, que estavam ali espiritualmente falando, para me defender, Deus mandava legiões para defendê-lo, o pai dele. Então, irmãos, Jesus não podia, o diabo tentou no deserto que ele se tornasse o Deus que ele era para jogar para ralo abaixo a nossa salvação. Nossa salvação ficou em jogo várias vezes porque a natureza de homem que Jesus exercia é uma conduta fraca nossa, uma conduta de pecador, uma conduta que não aguentamos regaços, não aguentamos coisas pesadas e às vezes a gente joga toalha, às vezes chutamos o balde. No dia que Jesus estava lá dentro do Getsemane, Jesus falou: se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele não estava aguentando. Ele viu como Deus o que ele ia passar e por ser humano ele tinha que passar aquilo, aguentar todas as dores que ele passou, como Isaías 53 diz. Que ele tomou todas as nossas dores e nossas feridas. Todas as nossas culpas estavam sobre ele, mas mesmo assim, a vírgula vê e ele fala que não seja a minha vontade, que a minha vontade natural, humana, é desistir, parar agora, mas a vontade do Senhor, Deus, é continuar. E ele continuou. Andou 600 metros com aquela cruz, 50 quilos, e foi crucificado. Mas foi crucificado na obediência e o sacrifício vivo e eficaz. Foi a forma que Jesus nos trouxe a salvação, deu o direito de não sermos 100% acusados como nós éramos depois que o homem caiu no Éden, mas nos demos o direito. E a salvação está englobada em crer no Senhor Jesus. Eu vim para os meus. Lê também João 1, Filho de Deus. João apresenta como Jesus como Filho de Deus, o verbo de Deus que estava desde o princípio do mundo. Ele é Deus. Ele falou em João 17, eu vou para o Pai, devolve a minha glória. Ele falando para os discípulos e conversando com o Pai, devolve a minha glória que antes eu tinha contigo, antes da criação do mundo, antes de tudo isso esse exercício.
Ou seja, a glória, o esplendor pertence a Ele. Jesus Cristo é Deus, pode ter certeza. Ele veio como homem para que vinha trazer vida e vida com abundância para nós. E hoje nós estamos vivos. E vale salientar, né, que eu acabei de falar agora e não completei. João 1, eu vim para os meus, a partir do verso 11. Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Quem é? A salvação vem dos judeus. A nossa salvação vem através dos judeus. Mas eles não me aceitaram, mas todos aqueles que me aceitaram, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. Então nós que cremos, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Somos a nossa geração que não não vimos, mas cremos, acreditamos, tomamos posse da obra redentora de Cristo que Ele fez e ainda faz por nós. Amém? Então, se você está estudando, você tem fé. Se você tem coisa que você não entende, como o Ambrósio falou, mas você acredita igual eu. Então, Jesus Cristo é Deus. Essa aula é uma aula muito simbólica e sentimental para nós, porque mexe muito com isso, porque alguém liberar o Filho para morrer por toda a humanidade, Deus não é pai de todos. Deus deixou seu Filho vir para todos, mas tem uns que aceitam e outros não aceitam. Aqueles que aceitam é chamado filho de Deus. Lá em Hebreus vai falar que Deus não tem prazer no bastardo. O bastardo é aquele que não reconhece o seu pai. Não está nem aí, não obedece. Mas Deus tem prazer no filho. Então Deus não quer te chamar você de bastardo, quer te chamar você de filho. E filho reconhece o seu pai, sabe a tua identidade e valoriza ele. As obras e os feitos e a conduta do seu pai. Jesus Cristo é o Senhor. Capítulo número 2 de Filipenses, verso de número 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, na segunda vinda de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia, o Deus Pai não vai ser o juiz no juízo final, mas sim o Filho. Hoje ele é o nosso advogado, amanhã ele é o nosso juiz. Hoje ele advoga, amanhã ele vai trazer juízo. Corra enquanto há tempo. Deus abençoe sua vida.